Amém. Vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Atos. Abra aí sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Semana passada nós estudamos aí dos versículos 1 até o 4, né? Hoje nós vamos ler novamente o 4, porque ele faz parte desse trecho aí, e seria interessante nós lermos ele de novo. E nós vamos até o 13, do 4 até o 13, que vai falar do momento mais específico, né, de quando o Espírito Santo desce e toma a sua igreja, né, e há a manifestação aí do dom de línguas, né, e nós vamos nos aprofundar um pouquinho aí hoje, nesse momento tão especial aqui para a história da igreja. E o tema do nosso estudo de hoje é o Evangelho para todas as nações. Vamos ler o texto? Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são estes galileus, todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, de Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Irmãos, talvez poucos assuntos geram mais discordância e mais debate, né, dentro da igreja, do que esse momento aqui, né, do que esse milagre, o fenômeno das línguas, aqui em Atos 2. E ao longo da história, muitos debates se levantam, né, muitas pessoas começam a falar, né, travam debates para falar desse tema, e não raramente o foco ele acaba sendo deslocado, né, do propósito principal do texto. Na grande maioria das vezes, acaba se perdendo, né, a mensagem central aí, da qual nós deveríamos trazer para as nossas vidas, né? Quando nós lemos aqui esse texto, nós percebemos que Lucas, ele não está interessado em criar uma discussão sobre a experiência espiritual. Ele não está interessado em criar debates aqui sobre esse momento, não. O propósito de Lucas aqui é mostrar como Deus inaugurou um novo tempo, uma nova etapa na história da redenção, através do derramamento do Espírito Santo e da proclamação do Evangelho a todas as nações. Então, o centro desse texto não é as línguas em si, faz parte, mas não é esse o centro do texto. O centro do texto é o fato de o Espírito Santo estar capacitando a igreja para anunciar das grandezas de Deus. As línguas aqui são o sinal, a missão é o propósito, certo? Então, o milagre ele aponta para algo muito maior, como todo milagre que Jesus faz, desde os tempos bíblicos até hoje. Deus ele não realiza milagres pelo simples fato de realizar milagres. Deus ele não realiza milagres só porque Ele nos ama e porque Ele nos quer bem. Isso também, mas esse não é o motivo principal de um milagre em nossas vidas.
O motivo principal de nós vivermos o milagre, de nós experimentarmos o milagre, e sempre foi e sempre será que Deus seja glorificado através disso. Que nós, através daquilo que experimentamos, daquilo que vivemos, possamos proclamar o Evangelho e testemunhar daquilo que Deus fez em nossas vidas. Esse é o ponto principal de um milagre. Deus não faz milagre só por fazer. Deus não faz milagre só para nos engrandecer. Não. Existe um motivo maior. Deus, Ele está reunindo um povo para si dentre as nações da terra. É o que está acontecendo aqui nesse momento. Acontece um milagre para que as nações da terra possam ouvir, saber das grandezas deste Deus. Depois aí do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, os discípulos, eles então começaram a falar em outras línguas, como nós vimos. Como o texto mostra aqui, Jerusalém estava cheia ali de judeus vindos de várias partes do mundo para participar da festa do Pentecostes, né? E esses homens, irmãos, falavam idiomas diferentes. Eles pertenciam a culturas diferentes. Eles viviam espalhados por várias regiões do Império Romano. E para além do Império Romano também. É como se hoje nós reuníssemos aqui pessoas vindas de outras partes do mundo. Pessoas vindas dos Estados Unidos, do Japão, pessoas vindas da Espanha, pessoas vindas de todo lugar do mundo. Cada um com o seu aspecto cultural, cada um com a sua língua materna, cada um com o seu cada qual. Só que o que aconteceu aqui, neste momento, não foi uma situação de confusão, não foi algo que aconteceu de forma desordenada, não, foi um milagre, foi algo soberanamente feito pelo Senhor, para que barreiras fossem quebradas, barreiras linguísticas, barreiras culturais, para que assim a glória de Deus pudesse chegar a todas as nações, a todos os povos. Se nós nos lembrarmos do que aconteceu em Babel, por exemplo, na situação ali da Torre de Babel, onde todos estavam ali falando a mesma língua, né? Mas o que aconteceu ali, quando Deus confunde a língua daquele povo, é que houve uma dispersão da humanidade por causa do pecado. Já o Pentecostes é o contrário, né? Aqui representa o início da reunião dos povos através do Evangelho. Para isso, todos precisavam compreender a mensagem. Em Babel, os homens, eles tentaram ali subir aos céus e eles tiveram as suas línguas confundidas, para que ninguém entendessem, para que eles não se entendessem, né, entre eles. E em Pentecostes acontece o oposto. Não é o homem querendo chegar aos céus, é os céus que desce até o homem, que tiveram as suas línguas transformadas para que todos ao seu redor entendessem. E aí isso nos leva a alguns entendimentos, né? Indo lá no versículo 4, o texto diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, né? Então esse versículo já nos ensina que o Espírito Santo, ele capacita a igreja, para que a igreja comunique o Evangelho. O primeiro destaque aqui é que o fenômeno das línguas não foi o resultado, foi um resultado direto da ação do Espírito Santo. Os discípulos, eles não produziram aquele momento, eles não reproduziram aquilo que eles ouviam, eles não criaram uma linguagem em sua mente, não. Eles falaram, porque como o próprio texto diz, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O texto diz que eles começaram a falar em outras línguas, e essa expressão, no seu original, ela aponta para idiomas diferentes, certo? Idiomas diferentes daqueles que eles costumavam a utilizar normalmente. Os discípulos, em sua maioria, né, eles eram galileus, pessoas simples, pessoas iletradas, né, sem cultura, vamos dizer assim, pessoas que não eram estudadas, né?
Só que nesse momento aqui, eles começaram a falar idiomas que eles nunca haviam estudado. É como se o Espírito Santo nos tomasse nesse momento e nós começássemos a falar em mandarim, por exemplo. Eu acredito que nenhum de nós aqui falemos em mandarim, né? Mas de acordo com aquilo que o Espírito Santo faz, de acordo com o poder de Deus, isso é possível. Isso foi possível aqui neste momento para que o Evangelho fosse comunicado. Então, é importante nós observarmos e destacarmos que o propósito do milagre não era exaltar aquelas pessoas, não era mostrar, nossa, como eles são bons, né? Estão aqui falando em outras línguas diferentes, nós estamos entendendo o que eles estão falando. Não, Deus estava capacitando a sua igreja para que ela comunicasse a mensagem do Evangelho a pessoas diferentes, a povos e culturas diferentes. Desde o início, irmãos, o Evangelho ele foi planejado para alcançar todas as nações. O Pentecostes ele demonstra que o reino de Deus não é um reino limitado a um povo exclusivo, não era limitado a Israel. O Evangelho, desde o início, existe para alcançar povos de todas as línguas, tribos e nações. Uma outra questão que nós podemos ver entre os versículos 5 e 8 é que o milagre era algo compreensível a todos, era algo que poderia ser verificável entre eles. O versículo 5 diz: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Lucas ele deixa claro aqui que havia uma diversidade na multidão. Não eram pessoas iguais, vindas de um mesmo lugar, com a mesma criação, com uma mesma cultura. Eram judeus espalhados pelo mundo todo. E quando eles ouviram os discípulos falando ali, né, algo extraordinário aconteceu. Eles ouviam cada um falando em sua própria língua materna. E no versículo 6 diz assim: quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. O texto, ele não descreve que eram ditas aqui palavras sem significados, ou sons incompreensíveis, muito pelo contrário. O texto deixa muito claro, por repetidas vezes, que as pessoas entendiam perfeitamente aquilo que estava sendo dito. Existe até uma discussão, né, aqui sobre se o milagre aconteceu na fala ou na audição, né? Se foi quem falou que foi capacitado a falar uma língua diferente, ou se foi quem ouviu que estava ouvindo ali na sua própria língua, né? Só que isso não é tão relevante para a nossa interpretação do milagre em si, porque o que importa aqui é aquilo que estava sendo falado, certo? E o que estava sendo falado estava sendo compreendido por todos. Então, os discípulos falavam idiomas que nunca aprenderam, e os ouvintes compreendiam claramente a mensagem em seus próprios idiomas. A pergunta da multidão revela também a dimensão do milagre, né? Entre os versículos 7 e 8 vai dizer: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Então como estamos ouvindo falar cada um em nossa própria língua materna? Eles conheciam a origem daquele povo, eles sabiam quem eles eram, eles sabiam que eles eram pessoas simples, humildes, que não eram pessoas com uma cultura tão apurada, que conheciam vários idiomas, por exemplo. Mas, diante daquele fato, eles entendiam que aquilo só poderia ser algo sobrenatural. Pelo menos boa parte daquelas pessoas interpretaram dessa forma. Depois, entre os versículos 9 e 11, nós vamos ver que o conteúdo da mensagem era mais importante do que o milagre em si. Lucas ele apresenta ali uma lista, né, grande de regiões representadas ali. Ele fala que ali estavam partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Capadócia, enfim, tem uma lista aí de regiões diferentes. E essa lista mostra algo também extraordinário, que
Deus estava reunindo pessoas de várias partes do mundo para ouvirem uma única mensagem. Mas o detalhe mais importante aparece no final do versículo 11, quando vai dizer: como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? O foco do Pentecostes, como nós já falamos, não era o fenômeno das línguas. O foco era a mensagem proclamada através dessas línguas. Eles não estavam ali surpreendidos, né? O principal motivo deles estarem surpresos com aquela situação não era só o fato deles estarem falando uma língua que eles não conheciam. Era o fato deles estarem entendendo que eles estavam falando sobre as grandezas de Deus em suas próprias línguas. Então, algo que fica claro aqui: os discípulos, eles não estavam falando sobre si mesmos, eles não estavam promovendo experiências pessoais, eles não estavam atraindo a atenção para suas próprias habilidades, eles não estavam buscando experiências místicas ou miraculosas, eles estavam proclamando as grandezas de Deus. É o que o texto diz. E esse continua sendo o propósito da igreja. Toda atuação verdadeira, genuína do Espírito Santo conduz as pessoas a enxergarem a grandeza de Deus, nos conduz a enxergar a centralidade de Cristo. Então, quando a experiência espiritual se torna mais importante do que a mensagem do Evangelho, irmãos, tem algo fora do lugar. Quando a nossa preocupação é só em viver, em sentir algo diferente, né? Um derramar do Senhor, sem um propósito definido de testemunhar do Evangelho através disso que Ele fez, tem algo fora do lugar. Depois, na sequência, entre os versículos 12 e 13, nós aprendemos que o mesmo milagre produziu reações diferentes. O versículo 12 diz: todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? A primeira reação da multidão foi de perplexidade. Eles ficaram assustados de certa forma. Eles reconheciam que algo sobrenatural, algo extraordinário estava acontecendo ali, só que eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam assimilar o que estava acontecendo, o significado de tudo aquilo. O milagre aqui abriu os olhos de parte do povo. Parte daquelas pessoas foram despertadas para a realidade de que Deus estava agindo. Só que eles ainda precisavam ouvir a explicação da palavra, que seria apresentada depois disso por meio de Pedro, como nós ainda vamos estudar. E isso nos ensina, irmãos, que milagres podem chamar a atenção, podem de certa forma atrair as pessoas a um primeiro passo em direção de Deus. Mas é somente o Evangelho que transforma os corações. Eles estavam aqui vendo, presenciando um milagre. Mas eles não estavam convencidos do que estava acontecendo. Eles ainda não tinham sido convertidos dos seus maus caminhos e não tinham entendido exatamente o que estava acontecendo. Isso vai acontecer depois, durante a pregação da palavra, quando o Evangelho definitivamente os toca. Por outro lado, enquanto uma parte procurava ali compreender o que Deus estava fazendo, ainda que por curiosidade, né, ainda que tenham sido chamados a atenção ali por causa do milagre, outros já reagiram de forma diferente. O versículo 13 diz: outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. A mesma manifestação que levou alguns à reflexão, levou outros à zombaria. Isso revela algo importante.
é que nem todos reagem da mesma maneira diante da obra de Deus. Alguns irão se quebrantar, outros endurecerão seus corações. Alguns se aproximarão da verdade, outros a rejeitarão. Isso é bíblico, irmãos. Nós não podemos romantizar o Evangelho e pensar que todo mundo vai se converter, porque não vai. Nem todos se prostrarão diante do milagre da salvação. E o problema não está na clareza do milagre. O problema está na disposição dos corações de quem ouve, de quem vê, de quem presencia o milagre. Não raras vezes, irmãos, nós vemos pessoas que começam a frequentar a igreja, começam a frequentar os cultos, começam a fazer parte de uma congregação, porque receberam um milagre. Aquela pessoa está vivendo o pior momento da sua vida, e aí ela percebe finalmente que ela precisa de Deus, ela vai até Deus, e Deus faz um milagre em sua vida, restaura a sua vida, traz cura física, espiritual, restaura talvez o seu relacionamento. Mas na primeira oportunidade essa pessoa abandona Deus, abandona a igreja, abandona o Evangelho. Viveu o milagre, experimentou o milagre, mas não teve o seu coração transformado pelo Evangelho. É por isso que nós não podemos, irmãos, pregar um Evangelho fácil de se viver, um Evangelho frouxo, um Evangelho onde tudo é legal, onde tudo é bacana, onde Deus é um Deus bonzinho, que ama todo mundo, que vai dar de tudo para todo mundo. Sabe por quê? Porque depois Deus vai cobrar de nós esse discurso. As pessoas precisam vir para Cristo conscientes do que elas precisam abrir mão para viver para o Senhor. Todos nós precisamos abrir mão de algo para entregar as nossas vidas para o Senhor, abrir mão do nosso eu, abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, muitas vezes dos sonhos que nós temos. E isso custa caro. A salvação é de graça. Não há nada que nós fazemos que possa pagar a salvação. Mas viver para Cristo exige algo de nós. Exige que o milagre da salvação seja compreendido em nossas mentes, mas vivido também a partir do nosso coração, de dentro para fora. E isso tudo nos leva a algumas aplicações. Em primeiro lugar, Deus nos chama a comunicar o Evangelho de forma que as pessoas possam compreender. O Pentecostes nos ensina que Deus se preocupa em tornar a sua mensagem compreensível. O Evangelho, ele foi anunciado em idiomas que as pessoas entendiam. O objetivo não era impressionar, era comunicar. E aqui, irmãos, nós podemos nos aprofundar um pouco e pensar um pouco fora da questão do dom de línguas, mas pensarmos na clareza que nós comunicamos o Evangelho. Eu já participei de cultos, por exemplo, em que o pregador, por tamanho conhecimento que ele tinha, tamanha capacidade intelectual que ele tinha, eu não consegui entender uma palavra do que foi dito naquela mensagem. Eu não consegui conectar nenhuma frase dessa pessoa. Parecia uma palestra para um pós-doutorado de uma universidade. O Evangelho foi comunicado? Não foi. O Evangelho precisa ser compreensível. Nós precisamos falar a língua uns dos outros.
Não adianta nós queremos inventar coisas, não adianta eu chegar aqui e querer ficar citando os termos gregos do Evangelho, querer ficar falando sobre a cultura, sobre algo histórico, porque o que transforma a vida é um Evangelho que se entende. Isso é importante de nós sabermos. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento do Evangelho, porque isso traz conhecimento, isso traz intimidade com Deus e nos facilita de entender a mensagem depois e de comunicar a mensagem também. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor é. Só que nós precisamos entender que na grande maioria das vezes, principalmente na nossa realidade aqui, Ministério Cristão da Restauração, na grande maioria das vezes nós vamos comunicar o Evangelho a pessoas como nós, pessoas simples. E elas precisam entender do que está sendo falado. Elas precisam ser tocadas por essa mensagem. Isso não pode ser uma desculpa para que a gente se acomode. Nós precisamos nos cobrar de melhorar, de evoluir, de conhecer algo diferente, algo novo, algo a mais. Mas para que a nossa intimidade, para que o nosso conhecimento nos aproxime de Deus. Agora, quando formos transmitir a mensagem do Evangelho, isso precisa estar claro. Proclamar a igreja, proclamar o Evangelho para a igreja, precisa ser algo claro, precisa ser algo fiel às Escrituras, precisa ser algo acessível a todas as pessoas. Nós precisamos ter cuidado para não transformar a mensagem do Evangelho em algo excessivamente técnico, distante, incompreensível para pessoas comuns. Seja por excesso de espiritualidade, porque o problema não é só excesso de intelectualidade. Às vezes o problema é excesso de espiritualidade também, ou melhor, excesso de religiosidade. Se nós chegarmos em um ambiente onde as pessoas não conhecem a Cristo, onde as pessoas não têm uma vida de igreja, e começarmos a usar termos que são comuns só no meio dos crentes, as pessoas não vão entender do que está sendo falado. Se nós chegarmos no meio de pessoas que não conhecem o Evangelho, e começarmos a falar sobre justificação pela fé, a falarmos sobre os dons do Espírito Santo, as pessoas não vão compreender o Evangelho, porque essa é uma linguagem crente, essa é uma linguagem que nós temos aqui dentro da igreja, que se eu falar sobre esses temas aqui, todos sabem do que está sendo falado. Por isso nós precisamos ter essa sensibilidade, irmãos, porque o Espírito Santo, Ele continua usando servos imperfeitos para comunicar uma mensagem que é perfeita. A nossa responsabilidade é de anunciar o Evangelho com fidelidade, com clareza, para que as pessoas entendam quem é Cristo e o que Ele fez. Em segundo lugar, nem todos responderão positivamente à obra de Deus. Como nós vimos, o Pentecostes aconteceu sob a perspectiva de todos, todos viram, todos presenciaram, mas nem todos agiram da mesma forma. Uns ficaram admirados, curiosos, tentando entender um pouco mais sobre aquilo, e outros zombaram, falando que todos estavam bêbados, né? Todos viram o mesmo milagre, mas nem todos chegaram à mesma conclusão. Isso já nos ensina que o problema nem sempre está nas evidências apresentadas. Às vezes o problema está na disposição do coração. Às vezes o problema está na boa vontade. Os sinais estavam ali diante deles. O milagre era público. As línguas eram compreensíveis. Mesmo assim, alguns preferiram ridicularizar, zombar. Irmãos, a incredulidade muitas vezes não nasce da falta de provas. Nasce da resistência do coração humano à verdade de Deus. Muitas vezes você vai questionar uma pessoa sobre o porquê ela não crê em Deus,
e muitas vezes ela não vai nem saber te responder. Ela simplesmente cresceu em um ambiente onde as coisas sempre foram assim, e ela só reproduz algo que ela sempre ouviu. Nós interpretamos, irmãos, que duas pessoas podem ouvir o mesmo sermão, participar do mesmo culto, testemunhar da mesma obra de Deus, ver os mesmos milagres acontecendo. Uma delas pode sair quebrantada, desejando obedecer, desejando conhecer o Senhor, e a outra pode permanecer indiferente àquilo. A diferença não está necessariamente na mensagem recebida, mas na maneira como cada coração responde à atuação de Deus, na maneira como cada um de nós estamos dispostos a receber essa mensagem e vivê-la e praticá-la. Por isso, irmãos, nós devemos pedir ao Senhor, não apenas que Ele nos permita ver a sua obra, mas que Ele nos conceda discernimento espiritual, para que nós possamos compreender de maneira correta. Há pessoas que passam a vida inteira frequentando ambientes onde Deus está sendo anunciado, mas elas não conseguem enxergar a glória do Senhor, porque os seus olhos estão fechados, o seu coração está calejado. E o Pentecostes, ele nos lembra que a maior necessidade do ser humano não é apenas presenciar o milagre ou a ação de Deus, mas ter o coração aberto para conhecer, para reconhecer essa mensagem e se render a ela. E em terceiro lugar, o Evangelho é maior do que qualquer barreira que os homens podem construir. Um dos aspectos mais importantes aqui do Pentecostes é que Deus escolheu anunciar as suas grandezas através de várias línguas sendo faladas ali ao mesmo tempo, né? Pessoas vindas de regiões diferentes, com culturas diferentes, idiomas diferentes, ouvindo a mesma mensagem. Irmãos, o Evangelho é uma mensagem para todas as nações. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós achamos que só a nossa igreja está certa, que só a nossa forma de interpretar o Evangelho é que está certa. Ou melhor, a interpretação do Evangelho é uma só, mas existem formas de viver o Evangelho diferentes uns dos outros. Se nós pegarmos um crente fiel ao Senhor, salvo, redimido, regenerado pelo Espírito, que mora, sei lá, na África, o seu jeito de cultuar ao Senhor será diferente do nosso. E não quer dizer que o nosso está errado, dele está certo, dele está certo, o nosso está errado. Princípios nunca podem ser quebrados. E isto é uma verdade inviolável, que não importa a cultura, não importa a região. Os princípios da fé, da palavra do Senhor, não podem ser quebrados ou mudados. Mas existem, inclusive, por exemplo, no meio dos discípulos, maneiras diferentes de agir, de falar, de se comprometer, de anunciar a mensagem. Nós precisamos olhar para o corpo de Cristo. Nós às vezes fazemos essa interpretação só dentro da igreja, né? E nós somos o corpo de Cristo, né? Uns trabalham de um jeito, dentro de um determinado departamento, outros em outros ministérios, outros aqui, né? A mão faz trabalho de mão, o pé faz trabalho de pé. Mas nós precisamos olhar para o corpo de Cristo, no macro também, pensando cada igreja como uma parte do corpo de Cristo também, onde mão é mão, pé é pé, boca é boca. Então, cada um tem a sua forma de agir, de trabalhar. Novamente, princípios não podem ser quebrados. A palavra do Senhor não pode ser alterada, em hipótese alguma.
Só que o Pentecostes mostra que a graça do Senhor, ela atravessa qualquer barreira criada por nós. A multidão reunida em Jerusalém era uma espécie de antecipação daquilo que Cristo faria através da igreja. Reunir um povo para si, dentre as tribos, as línguas, as nações. Ali foi o start, foi o ponto de partida para aquilo que o Senhor está fazendo e vai fazendo naquele grande dia. Muitas vezes nós consideramos, ou nós vemos, pessoas distantes demais, pecadoras demais, diferentes demais para serem alcançadas pela graça de Deus. Só que o Pentecostes nos lembra, irmãos, que o Espírito Santo não conhece as limitações que nós costumamos impor. Aquilo que para nós é impossível de ser tratado, de ser mudado, ensinado, para Deus não significa nada, porque Ele faz o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, quando Ele quiser. O mesmo Deus que alcançou tantos povos diferentes naquele momento, continua alcançando pessoas dos mais diferentes contextos. Por isso, irmãos, a igreja precisa manter um coração missionário. Nós não fomos chamados para preservar o Evangelho dentro das nossas paredes. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho ao mundo. O Evangelho, ele é universal em sua proclamação. Por quê? Porque Cristo é suficiente para salvar os pecadores de todas as nações. Então, entenda algo, que onde existir um ser humano, existe pecado. E onde existe pecado, ali é um campo missionário. Onde existir um pecador, existe a necessidade do Evangelho. O que aconteceu ali em Jerusalém, irmãos, demonstra que o Evangelho, ele não estava e não está destinado a um único povo. Sim, ao povo de Deus, aqueles que Ele escolheu desde a eternidade, mas não está destinado a uma região geográfica. Não. O Pentecostes inaugura publicamente uma missão global da igreja. Enquanto Babel representou a divisão produzida pelo pecado, o Pentecostes aponta agora para a reconciliação que Deus realiza através de Cristo. Aquilo que antes era confusão, agora passa a ser compreendido por todos. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. Um poder que atravessa fronteiras, um poder que derruba barreiras, um poder que reúne um povo só, por mais diferente que sejam as culturas, as línguas, tudo, homens, mulheres, de todos os lugares. Por isso, o grande foco de Atos 2 está na glória de Deus, na maneira como Ele manifesta o seu poder sobre a sua igreja, para que a mensagem possa ser anunciada a toda criatura. O Espírito, Ele foi derramado para que o mundo conhecesse a Jesus. E a missão da igreja continua sendo a mesma, irmãos. Não mudou. Por mais que o mundo esteja diferente, por mais que as ferramentas sejam diferentes, por mais que talvez a forma de comunicar possa ser um pouco diferente, mas a missão é a mesma, o propósito é o mesmo, que é anunciar as grandezas daquele que vive, daquele que reina, daquele que salva pecadores para a glória de Deus. Isso não vai mudar nunca, mas nós precisamos estar atentos e dispostos para viver isso. Como nós vimos, o milagre, ele acontece
e muitas vezes é interpretada de maneiras diferentes. A obra do Senhor nem sempre toca a todos da mesma maneira. Que nós estejamos do lado certo, que nós estejamos do lado daqueles que compreendem a obra do Senhor e querem viver a obra do Senhor. Amém?